Tudo bem, Dri, Renato, aqui de novo com vocês, prazer, viu? Prazer imenso. Sol aqui em São Paulo, calor. Também na Baixada. Prazer imenso nosso. Quero agradecer ao deputado que nos fez uma correção na última revista semanal, que era uma descelebração dos 60 anos do golpe militar, né? Mas com histórico, uma edição histórica lá, e a gente, na hora da edição visual, escolheu uma foto errada. A foto dos guerrilheiros libertados era real, só que se referia ao sequestro seguinte. Que era do alemão, né? Do embaixador alemão. E aí a gente já corrigiu. E eu queria começar a conversa por isso, Rui, de alguma maneira. Como que te pareceu essa decisão do governo aí de não tratar do assunto nesses 60 anos? E como que você vê a situação atual da relação democrática com os militares depois do que aconteceu em 8 de janeiro? Porque te digo isso porque saiu na imprensa aí que você teria ficado muito bravo com um certo ministro da Defesa. Inclusive no aniversário do Zé Dirceu. Indignado, que é diferente de ficar bravo. Eu me manifestei publicamente. Primeiro, não, o presidente proibiu. Primeiro disse que não queria remoer o passado, então nós não podemos falar nem da Lava Jato, nem do golpe de 8 de janeiro, que são passados também. Mas ele proibiu, foi, mas onde está a portaria, o decreto, a nota oficial? Nenhum jornalista descobriu para mim. Então, eu acho que deve ter sido uma sugestão, que no setor público, na administração pública, só vale o que está escrito, que nem o jogo do bicho. E eu não vi nada escrito pelo Lula proibindo. Até alguns ministros participaram dos atos e tal. Eu acho que é importante a gente relembrar a data para condená-la cada vez mais, até porque essa história de que não houve comemoração pelos militares, o ano passado também não houve. Então não há esse princípio de equivalência, inclusive porque a comemoração, esse neologismo de chamar um golpe de revolução, continua nos currículos, não só das escolas militares, que formam militares, como nos colégios militares que educam, ou deseducam, não sei, civis também. Então, o argumento de que eles eram meninos em 64 também não prevalece. Primeiro porque o general Heleno já estava assessor do Silvio Frota lá atrás. O Tomás Paiva foi aquele que deu acesso Bolsonaro a entrar na AMAN. Bolsonaro andava rondando os quartéis, conseguiu entrar em alguns, e a AMAN, que é o top da formação militar, ele não tinha conseguido entrar. Quem liberou acesso foi o hoje ministro Tomás Paiva. Então, há uma tradição de intervenção dos militares na política brasileira desde a proclamação da República, pelo menos, que já foi um golpe. Por sinal, o Marechal Deodoro desembanhou a espada, saudando a monarquia e proclamando a República, né? Então, a gente precisava atualizar as questões. Se nós não tivemos aqui, por causa da tradição de resolver as coisas por cima, nem o que fez a Argentina, o que fez o Chile, o que fizeram outros países, pelo menos agora vamos aprovar a emenda constitucional proposta pelos deputados Zaratini e Alencar, que pretendem proibir atividades políticas e partidárias dos militares, como existe na Constituição portuguesa. Aliás, o Supremo Tribunal Federal decidiu agora, contra essa interpretação canhestra, que estava dando base, inclusive, para essa intentona de janeiro, de que os militares podem intervir nos poderes quando há conflito entre eles. Não existe o poder militar na Constituição, existe na prática. Na Constituição, não, que a Constituição consagra 3 poderes, o Executivo, o Legislativo e o Judiciário. Então, o artigo 142 precisaria ser modificado. Tem gente aí já dizendo, não, o Supremo já decidiu, não precisa modificar nada.
não é o que eu entendo. E pretendo, como o ministro Zé Múcio me convidou para um almoço depois da Semana Santa, que ele vai pagar, eu quero conversar com ele a respeito disso. Que vi um jornalista, o Kennedy, dizendo que o presidente Lula, após a decisão do Supremo, estaria pensando em modificar mesmo o artigo 142, que os militares não levam em conta o Supremo. Os militares não, os golpistas, os bolsonaristas, não levam em conta as decisões do Supremo. E acho que lá está cheio de comunista e tal, não precisa respeitar. Então é urgente mudar o currículo das escolas militares, como defendeu a Folha em editorial, o Estadão, a revista Veja e o PT há muitos anos atrás, mudar o currículo das escolas militares e da formação militar para acabar com essa história de intervenção, de poder militar, de poder moderador. Isso é o que eu penso, e Rovai. Agora, tem uma proposta de emenda à Constituição, precisaria de 308 votos, e teria condição de aprovar isso na Câmara com a correlação de forças que existe hoje? Olha, muitas vezes, Dri, você está correto, precisa de 388 votos em 2 votações na Câmara e no Senado, emenda constitucional. Mas muitas vezes a gente não discute, não propõe, sob o argumento de que não tem o voto, não tem correlação e assim por diante. Eu acho que a gente deve, pelo menos, propor a emenda, conseguir as 171 assinaturas e propor a emenda. Tem muita coisa que, com a sociedade pressionando, o jornalismo, as redes sociais, a população, muda o voto dos deputados. Então, eu acho que vale a pena, sim, propor e fazer o debate público. As pessoas entendem, não são ignorantes, pode entender que é o caso, assim como o Supremo decidiu. De repente, essa decisão do Supremo influencia o próprio ministro da Defesa, que, aliás, se manifestou favoravelmente ao decreto que restabelece a Comissão Especial de Mortes e Desaparecidos Políticos, conforme o presidente Lula prometera fazer durante a campanha eleitoral. Parece que agora o decreto saiu da Casa Civil e foi para a manifestação do Ministério da Justiça, que já havia se manifestado anteriormente. E eles acreditam que, como trocou o ministro, precisa uma nova manifestação. Mas, na prática, vejam, foi reaberto o caso Rubem Paiva, finalmente. Foi anistiada a Clarice Herzog. Então, acho que nós não podemos ficar atrás dos fatos. E há mais de 100 famílias esperando saber o que aconteceu com seus entes queridos, para ter um atestado de óbito, como teve a família do Rubem Paiva. Então, o próprio ministro da Defesa, nesse sentido, se declarou favorável a esse decreto que reconstitui a Comissão de Mortes Desaparecidas, que, aliás, existiu durante todo o governo do Bolsonaro e foi extinta nos últimos 15 dias. E foi uma comissão criada durante o governo Fernando Henrique Cardoso. Não tem nada a ver, não foi o PT, não foi a esquerda, foi uma ação muito correta do ex-presidente Fernando Henrique Cardoso. Rui, que você acha que produziu o 8 de janeiro do ponto de vista objetivo para a política brasileira? Eu acho que essa é uma tradição intervencionista que ainda está agasalhada na concepção das Forças Armadas. E sobre o bolsonarismo, que a gente já conhecia quem era o Bolsonaro, e eu acho que grande parte da mídia, inclusive, foi tolerante com ele. Os governos foram tolerantes com ele, porque ele defendia publicamente a tortura. Ele dizia que, por conta das ações do governo Fernando Henrique em relação aos que sofreram com a ditadura, que deveria ter matado ele mais uns 300, que queria mandar os petistas para a ponta da praia, ou seja, onde se desovavam corpos de, entre aspas, desaparecidos políticos e de marginais que eram assassinados também. Então,
Eu acho que ele sentiu que, apesar de toda a gastança, apesar de toda a demagogia, ele podia não ser reeleito, planejou o golpe. E note bem, durante o governo dele, os militares tiveram várias franquias, passaram a ocupar vários postos públicos também e não queriam perder as mordomias. Então, nada melhor do que um golpe, sob o pretexto de que as urnas estavam sendo fraudadas e tal, para continuarem no poder, sabe-se lá por quanto tempo. Vamos lembrar que o golpe de 64, inicialmente, era um pronunciamento para colocar alguém que cumprisse o final do mandato do ex-presidente João Goulart e que, portanto, haveria eleições em 1965. Estavam lá como candidatos Juscelino Kubitschek, Magalhães Pinto, Carlos Lacerda, todos, exceção do Juscelino, os outros patrocinadores do golpe de 64, e se frustraram porque os militares, depois de terem tomado o poder, resolveram ficar mais tempo, e ficaram 21 anos, quando a expectativa era de que ficasse 1. Então, não era só um golpe para ficar mais 4 anos, era um golpe que romperia a institucionalidade e podia criar um outro período de ditadura alongada aqui no Brasil. Você falou vários militares em cargos, né, durante o governo Bolsonaro. A gente acabou de falar, antes de você entrar, do general pai do Mauro Cid, que era, né, chefiava o escritório da Apex em Miami, e agora está saindo várias denúncias de como ele ajudou na articulação golpista de dentro da Apex com recursos da Apex. E aí, você acha que esses generais, inclusive Braga Neto, General Heleno, vão ser indiciados e condenados? Eu sempre defendi que todas as pessoas devem ter direito ao devido processo legal, à nomeação de um advogado, o contraditório, a legítima defesa. Eu acho que esses são princípios que fazem parte do Estado Democrático de Direito. Pelos indícios todos, pelas delações, pelas provas materiais, eu acho que eles devem ser indiciados e, comprovando no devido processo legal sua culpa e o seu dolo, devem ser condenados. Alguns participantes do 8 de janeiro que depredaram o Senado, o STF, eles estão sendo condenados e com participação seguramente inferior, eu acho que até muitos foram usados, com participação inferior a que tem esses generais e também mandantes e financiadores do golpe. Acho que todos eles devem passar pelo devido processo legal e, comprovado sua culpa, serem condenados, inclusive a penas privativas de liberdade. Não estou vendo até o momento uma grande disposição para isso. Em primeiro lugar, começam a minimizar a existência do golpe. Não, era uma minuta, ninguém faz golpe com minuta, golpe é com tropa na rua. Por outro lado, as propostas de anistia, que, curiosamente, quem poderia, em tese, ser anistiado é quem já está condenado. Né? Então, é uma anistia antes da culpa, que seria uma maneira indireta de confessar a culpa, né? Porque você acha que essa anistia tem chance de evoluir aí dentro do Congresso, esse projeto? Não vejo chance disso prosperar, mas eu digo, são manobras que vão ocorrendo para tentar cativar a opinião pública, que se mostrava nas pesquisas contrária àquele tipo de depredação, contrária ao golpe. Como também vem fazendo agora, mudando de assunto, em relação ao senador Sérgio Moro. Eu já vi ontem um editorial de um grande jornal, um ex-grande jornal, que agora até diminuiu de tamanho, dizendo que não se pode condenar, o que está em julgamento são as contas do Moro, não a ação do Moro como juiz venal, parcial e assim por diante. Não houve excesso, ele fez campanha no Estado e foi por outro, não tem problema, qualquer vereador pode fazer isso também, ou seja,
começa-se a criar um caldo de cultura para que o Sérgio Moro, que descumpriu a lei eleitoral, fez gastos acima do teto, para que ele não seja condenado à perda do mandato e uma consequente inelegibilidade, talvez, né? Tem até documentos aqui no nosso campo dizendo o seguinte: não é, o Moro merece, mas não é bom condenar, porque ele hoje é uma alma penada no Senado, é uma pessoa irrelevante. De repente, entra alguém mais ativo no lugar dele. Essa avaliação teria sido um dos colunistas, foi o Lauro Jardim, que publicou uma nota dizendo que o Lula teria essa avaliação. Fiquei muito surpreso, achei estranho. Eu nunca vi manifestação do presidente Lula nessa direção, nem favorável à perda do mandato do Moro, nem contrária. Ele está acompanhando, certamente, o julgamento lá que está no TRE, com o pedido de vistas, em que as votações devem se estender até o dia 8 de abril, provavelmente. Não sei o que ele pensa a respeito disso, o presidente. Nunca vi ele falar. Mas tem quem pense isso daí, né? Pelo que você está dizendo. Tem quem pense. Ah, sim. Tem quem pense. Ou seja, é melhor ele do que a Michelle. Como eu vi agora também declarações de gente nossa dizendo que não precisa mais, não precisa mexer no artigo 142, vamos buscar chifre em cabeça de cavalo, o Supremo já decidiu. Só que o Supremo já tinha se manifestado anteriormente sobre isso também. Eu queria que você fizesse uma avaliação, Rui, desse 1 ano e 3 meses e alguns dias aí de governo Lula. Porque muita gente fala que o Lula... Tá me ouvindo mal, Rui? Agora estou ouvindo bem, agora você falou perto do microfone. Tá. Muita gente... será que está desligado isso aqui? Não, está ligado. Está ligado. Muita gente fala que defende o governo listando uma série de coisas que foram realizadas, né, mas foram muitas coisas de fato realizadas, mas a população, pelo jeito, não entendeu que, ou não está percebendo isso na sua vida diária, porque as pesquisas mostram uma situação, inclusive, perigosa. Se a eleição fosse hoje, talvez a diferença do Bolsonaro para o Lula fosse menor. Há pesquisas, como a Paraná Pesquisa, dizendo que ele até venceria no segundo turno. Por que chegamos a esse ponto, Rui? Então, primeiro, essa pesquisa da Paraná Pesquisa, o Bolsonaro está inelegível. Como inelegível, ele não deveria ser pesquisado, portanto, né? Fazendo já essa ressalva, que muitas vezes as pesquisas também induzem resultados. Veja, teve uma pesquisa que perguntou o seguinte: você acha que o presidente Lula exagerou quando comparou o massacre em Gaza aos crimes do Hitler contra os judeus? Ora, a pergunta já contém uma resposta. Ela deveria ser, pelo menos, sucedida pelo seguinte: o senhor ou a senhora que acha que exagerou, isso influi na sua votação ou não no Lula, na sua aprovação ou não do governo Lula? Então, eu quero crer que essa pesquisa ela já tem um viés. Mas, sem querer brigar com o conjunto das pesquisas, elas registram, sim, uma queda de popularidade do presidente, que vem desde agosto do ano passado. Portanto, associar essa queda de popularidade à declaração sobre o genocídio, como ele disse, em Gaza, foi posterior à declaração dele. Segundo, há uma outra avaliação de que essa queda de popularidade resulta da polarização. Ora, a polarização ela vem desde a eleição. O Lula ganhou a eleição com menos de 2 pontos percentuais. Mas eu creio que hoje é uma polarização assimétrica, ou seja, o bolsonarismo e a extrema-direita se valem de qualquer oportunidade, inclusive com fake news, com distorção das informações,
para criticar o nosso governo. E, de nossa parte, há, sim, uma campanha pela paz, pelo amor entre os homens e as mulheres, espécie de bandeirinha branca quando o cara está atirando em você. Então, isso também, não creio que a polarização seja a causa dessa queda de popularidade. Há uma coisa real, que foi o aumento do preço dos alimentos. Isso ocorreu, eu acho que até maio vai haver um declínio maior, porque já passou o período pior aí, já formação de estoques reguladores, já um arrefecimento dos preços. Mas isso realmente eu sinto nas ruas, sinto nos contatos que eu tenho com eleitores, isso realmente contaminou. E a questão da violência e da insegurança, que já vem de muito tempo, não é só violência material, violência física, mas a sensação de insegurança em todo o país. E aqui é uma opinião minha, durante a campanha do Lula, num seminário que fizemos, havia a ideia de propor a criação do Ministério da Segurança, por várias razões. Primeiro, porque já era visível o crescimento da violência no país e no mundo. Segundo, porque era uma maneira também de sinalizar que o nosso governo daria prioridade à questão da segurança, rompendo com aquele preconceito de que o PT ou que a esquerda não se preocupa com a segurança e essa oposição, ou você cuida da segurança ou cuida de direitos humanos, como se a questão dos direitos humanos não estivesse incluído também na questão da segurança pública. E o nosso governo preferiu outro caminho, que foi colocar a segurança pública dentro do Ministério da Justiça, que ainda continua, e também uma ideia assim, não, a questão da segurança pública é da competência dos estados e municípios, não vamos trazer isso para o nosso colo. Não só está no nosso colo, como está dentro das nossas casas. Então, eu acho que era preciso tratar isso de outra maneira. E, por último, em várias pesquisas que eu vi, mostrava que só economia, estúpido, não é suficiente. É preciso também entrar no debate de ideias na sociedade. E esse debate de ideias se faz pelos partidos políticos, mas se faz também pelo governo. Nenhuma pessoa que pode fazer isso com mais propriedade publicamente do que o presidente Lula. Então, essa postura de que o governo só gere e quem faz disputa política é os partidos, eu acho que a gente precisava alterar. O Lula é um estadista, mas o Lula também é chefe de governo e ele tem responsabilidade nessa disputa. Então, eu acho que essas questões elas ajudariam muito na recuperação da popularidade, até porque o governo já fez várias entregas, já melhorou muito o país em relação ao que nós vivemos, está reconstruindo o país, acaba de lançar agora o chamado pé de meia, que eu acho que atende em boa parte a demandas da juventude por inserção, inclusive, apoio para continuar estudando. E a pesquisa mostrava que os jovens votaram no Lula, podem continuar a votar, mas não se sentem contemplados no nosso governo, nas nossas políticas. E eu digo mais, no mundo todo há uma ascensão da extrema-direita, porque os governos ou criaram muita expectativa e não foram capazes de atender essas expectativas quando derrotam a extrema-direita eleitoralmente, ou também porque nós representamos hoje o sistema, o status quo, nós não combatemos o capitalismo, nós não temos sido enfáticos no combate à desigualdade, então nós somos encarados como o status quo. Nós não viemos para transformar. Aliás, a nossa consigna, a nossa palavra de ordem na campanha era união, reconstrução e transformação. Saiu do leque a transformação. Eu costumo dizer, Rovai e Dri, vocês que são jornalistas, não cabia no título.
os 3. Então, a gente cortou a última. Que Editor. A matéria no pé e assim por diante. Cortamos a transformação do nosso slogan. Mas é preciso investir na transformação do país, inclusive em várias políticas, a questão dos cuidados. Ontem saiu um estudo grande mostrando como está subestimada a diferença de rendimentos entre homens e mulheres, que quando você acrescenta o papel que as mulheres têm nos cuidados, a diferença é muito maior, porque não estão computando isso aí. Então, a licença parental precisa ser estendida de forma igualitária para homens e mulheres. Tem várias coisas transformadoras que é preciso fazer para que as pessoas sintam que nós estamos no governo, mas queremos mudar a situação do país, não só na economia, mas nos valores, na questão da igualdade, na redução da desigualdade. Ontem também, hoje tem uma matéria, veja, a questão dos autistas, né, que cresce no país, até porque hoje adultos estão se assumindo como autistas, embora com menor grau, e uma deputada está pedindo, solicitou que se cumpra a lei que exige que haja um acompanhante da criança autista de qualquer grau na sala de aula. E hoje o governador do estado, Tarcísio Derrite Bukele, ele diz o seguinte: não, ou uma pessoa da família pode ser acompanhante, ou a família pode pagar um acompanhante. Ora, as famílias pobres, então, vão ser mais uma vez discriminadas, porque não só não tem pessoa da família que possa ir para a sala de aula, está trabalhando, ou porque não tem dinheiro também para pagar um acompanhante, e esse acompanhante precisa ser qualificado, não é qualquer pessoa, precisa ter formação. Então, as pessoas tratam seres humanos assim com desprezo, já não é nem mais uma questão política, ou de política, é uma questão humanitária. E é um governador que está aí com um certo acolhimento junto à população, até porque apoiou esse massacre aí no litoral, e embora 88% da população aprove as câmeras nos policiais, e os próprios policiais apoiem isso, ele diz que não vai comprar mais, que custa caro e tal. Então, eles vão impondo políticas que, na prática, representam um bolsonarismo de novo tipo, porque ele se diz um cara de centro-direita e, na verdade, tem todas as práticas do bolsonarismo enrustido. Muito bem, Dri, tem alguma pergunta? Tem superchat? Tem superchat, eu tenho uma pergunta também. A Aparecida diz: parabéns, deputado Rui Falcão, seu trabalho no parlamento é admirável pela sua luta contra o fascismo, viva a democracia. E o Antônio Pereira, ele pergunta para o Rui Falcão se ele chamou a Nicole de chupetinha na CPI, que teve aquela polêmica, né? Mas acho que era o Janones que tinha chamado. Não, né? era o Rui que estava na mesa. O Rui estava presidindo a sessão lá. Como que foi isso? E já emendo uma pergunta aí: como o Rui era presidente da CCJ e agora, esse ano, passou a ser presidida pela bolsonarista Caroline de Tone, também faz um balanço do que esperar na CCJ nesse ano. Não, então, o Janones fez e eu que levei a fama, né? Mas, olha, até hoje, apesar de todos os desmentidos, apesar do Janones ter assumido a autoria, até hoje eu sou... tem gente que me cumprimenta, fala: não, muito bem, mandou bem e tal. Eu já cheguei à conclusão que meu desmentido não vale nada diante daquela montagem que foi feita com o microfone desligado, e o próprio Nicolas até me trata bem, assim, aquele jeito dele, sabendo que não fui eu, né? E de vez em quando ele até lembra, fala: tá vendo e tal. Não, eu já desisti de desmentir. E agora tem lá, eu fui sucedido pela deputada Caroline de Tone, né? Mas parece que várias coisas que eu instituí durante o período em que presidi a CCJ, ela está tendo que manter, por exemplo, a duração das sessões,
fazer reunião de coordenadores e tal. Então, mas até agora, no período que eu estive lá, nada assim de prejudicial ao país ou ao governo foi aprovado, né? E eu dei oportunidade a todos os deputados fazerem relatórios, todos os deputados tiveram projetos submetidos à votação, e eu, inclusive, abri mão de uma prerrogativa, que eu acho que é uma prerrogativa equivocada, de você se autonomear relator, se designar relator, para o período seguinte, inclusive, deixar vários projetos com o meu nome como relator. Eu não utilizei essa prerrogativa, não relatei nenhum projeto e também não botei meu nome para relatar projetos que estão lá acumulados, né? Muito bem, Rui, mudando um pouquinho a pauta aqui para falar do nosso quintal, né? O meu vizinho agora, porque eu estou morando em Santos. Mas eleições em São Paulo, como é que você que é um quadro experiente, você de alguma maneira foi o padrinho aí dessa aproximação Marta e Boulos? Como é que você está vendo a disputa e as chances do Boulos, dessa chapa Boulos e Marta, ganhar frente à máquina que está operando fortemente aí do Ricardo, né? Não, então, eu não fui padrinho, não, eu fui intermediário. Padrinho é o Lula. Testemunha. Mas eu apoiei e fiz esforço nessa direção. Agora, inclusive, já está oficializado, porque o diretor nacional, semana passada, semana retrasada, não me lembro bem, rejeitou o pedido de impugnação que for apresentado por companheiros nossos lá no Diretório Nacional, um direito, mas o Diretório Nacional não aceitou a impugnação, portanto, ela é filiada ao PT, já tem até a certidão de filiação, e acho que ela traz um acréscimo grande à campanha do Boulos, que já vinha, assim, com muita receptividade na população, porque ela tem um legado grande de realizações na cidade. Uma pesquisa, inclusive, recente, mostrou que ela é considerada a melhor prefeita de São Paulo dos últimos 40 anos. Além disso, amplia a campanha do Boulos, que já vinha agregando mais gente de outros partidos, inclusive. As duas federações estão apoiando a candidatura do Boulos e o próprio PDT também apoiando a candidatura dele, né? E ela também ajuda a quebrar aquele preconceito que é muito frequente nas eleições, da falta de experiência administrativa. Vocês se lembram que a campanha contra o Lula, as primeiras campanhas contra o Lula, era sempre porque ele não tinha sido prefeito, não tinha experiência administrativa. E não tendo essa experiência, ele foi o melhor presidente que o Brasil já teve. Então, eu acho que isso é um preconceito e a Marta ajuda a cobrir esse preconceito porque ela tem experiência administrativa, né? Então, ela é bem recebida na periferia, principalmente na região sul. Nós tivemos, inclusive, fizemos uma experiência de pré-campanha, foi uma caminhada dela lá em Parelheiros, junto com Boulos, com pré-candidatos a vereador também, e ela foi muito bem recebida. Inclusive, uma coisa curiosa, uma moça que estava apresentando uma plenária, que foi no final da atividade, com 20 e poucos anos, eu acho que tem a moça, não sei se é militante de algum partido, talvez do PCdoB, falou assim: Marta, agora eu vou apresentar aqui uma pessoa que me traz muitas recordações, porque eu era criança e eu podia visitar meus parentes, minhas amigas e tal, por causa do bilhete único e por causa também dos corredores, que eu podia sair aqui de Parelheiros e ir para o centro com mais de meia hora ou 40 minutos de diferença por causa dos corredores de ônibus, né? Então, foi um depoimento assim, emocionado quando ela chamou a Marta para fazer o discurso ali no palco. Então, ela saiu da prefeitura em 2004, então já são 20 anos
e a lembrança das realizações dela permanece, né? Ela já fez agora uma gravação com bolos, alguns cortes devem começar a aparecer já nas redes sociais, e teve um evento também, Mulheres com Boulos e Marta, que ela convidou várias amigas e conhecidas e militantes que não são nem do PSOL, nem do PT, não têm filiação partidária, mas foram lá para apoiar Marta e Boulos e Marta, né? A convite dela, um sinal assim de ampliação da campanha. Eu estou otimista, não ignoro isso que você falou, o peso da máquina é brutal, não só de realizações pré-eleitorais, eleitoreiras, mas também propaganda oficial, mais de 200 milhões de gastos em publicidade, tudo isso tem um peso na disputa eleitoral. Mas eu estou confiante, eu acho que a população mostra um desejo de mudança, o Boulos é um candidato muito qualificado, inclusive começa agora a fazer já as primeiras apresentações do seu programa, já teve uma com a Marina, em que ele apresentou questões referentes à crise climática, meio ambiente. Sábado agora vai ter uma apresentação com o ministro Silvio Almeida, com políticas sobre direitos humanos e segurança, e tem um calendário de lançamentos de propostas de programas para que as pessoas também possam opinar. Ele fez várias viagens internacionais, trazendo experiências de cidades inteligentes, cidades modernas, para trazer aqui para São Paulo também, proposta de mobilidade urbana, inclusive dizendo que vai ampliar a questão dos ônibus elétricos em São Paulo, que hoje é quase irrelevante, né? Enfim, muitas propostas de mudança, de inovação, de participação popular, e isso me dá bastante otimismo. Eu estou engajado na campanha, estou ajudando aqui na campanha, no geral, e também um pouco na área de comunicação. Então, acho que nós podemos ganhar a eleição, ampliar a bancada de vereadores e vereadoras e recuperar o que São Paulo perdeu nesses últimos anos aí. E o Datena vai mesmo ser vice da Tabata ou vai desistir, que nem ele sempre faz, Rui? O Datena a gente nunca sabe, né? Não estou fazendo trocadilho com Gilberto Kassab, não. Mas é que ele muda muito de partido, agora parece que vai se filiar, vai sair do PSB e vai para o PSDB, né? E é apresentado, ora como eventual vice da Tabata, com apoio do PSDB, que renderia um pouquinho mais de tempo de TV, e ora como candidato próprio do PSDB, que é uma tentativa ainda do PSDB de ter uma candidatura própria, já que perdeu todos os vereadores agora nessa janela partidária, né? Então, realmente não sei qual vai ser o papel dele, e sempre tem uma terceira alternativa, que é não ser candidato a nada. Que é que, em geral, ele toma. Nas últimas eleições. Né? É isso aí. Rui, eu quero te agradecer aí e te pedir para vir mais aqui. Vou te demandar aí, uma vez por mês, estar aqui batendo um papo com a nossa audiência. Acho que pode ser legal tanto para a gente quanto para você. É um jeito de você fazer um balanço do mandato aí também, aqui com aqueles que gostam de você, porque tenho certeza que é o que é 99% da comunidade, viu? Muito obrigada, Rui. Estou à disposição. Tá? Sempre um prazer falar com vocês, Dri, Renato, o Guilherme, que estava nos bastidores aí testando o som. Um abraço para vocês e bom trabalho. Vou encher o saco da Andréia aí, então. Obrigada, abraço. Bom fim de semana, Rui. Até a próxima. Manda um beijo aí para todo mundo, Tchau, Rui. tchau.